Boa noite, meus irmãos, e que a doce paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. É com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Como dissemos sempre, o nosso único propósito aqui no nosso canal é a divulgação da doutrina dos Espíritos. Aproveitamos a oportunidade para lembrar aos irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal, que assim que o puderem, não deixem de fazê-lo, pois isso contribui muito na divulgação da mensagem espírita aqui divulgada. E aproveitamos também a oportunidade para agradecer aos inúmeros irmãos e irmãs que têm nos prestigiado com suas inscrições nos nossos canais de comunicação. Hoje nós iremos abordar o tema Quem serve, prossegue, que é uma reflexão a respeito dos nossos propósitos dentro da Seara Espírita com Jesus, comentada e orientada pela palavra do Espírito Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. Antes, porém, gostaríamos de proferir parte das palavras que estão nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem como mensagem o seguinte: ao viajante que chega a um albergue, lhe é oferecido um bom alojamento, desde que o possa pagar. A outro, de recursos mais modestos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir sobre a palha. Assim acontece com o homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado aos seus haveres. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os seus bens nem os seus títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Palavras transmitidas através da comunicação do Espírito Pascal em Genebra, no ano de 1860, para a nossa reflexão. Muito bem. Com isso dito, nós iniciaremos a nossa temática propriamente dita, que tem como título Quem serve, prossegue. E para início de nossas reflexões, nós gostaríamos de perguntar se os irmãos lembram o que Jesus, antes de curar aos que os procurava, buscava saber. Sabemos que duas coisas basicamente perguntava a esses irmãos. A primeira é o que eles queriam que Jesus os fizesse. E a segunda era se eles acreditavam que Jesus o pudesse fazer. E, invariavelmente, todos disseram a Jesus que os curasse e que acreditavam que o Mestre Jesus poderia fazer. E Jesus, no final, sempre dizia: foi a tua fé que os curou. Buscando Jesus assim naqueles que o procurava, a condição da fé e da confiança inabalável, levando assim a condição vibratória daqueles que o procuravam a uma condição sublime de fé. E gostaríamos também de lembrar as palavras que estão contidas no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que tem o seguinte texto:
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, é o registro de Mateus informando que Jesus já nos disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome deles, Jesus se encontrará presente junto com esses. Gostaríamos de lembrar também as palavras de Jesus que estão contidas no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 12 a 14, onde Jesus nos disse: na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, Jesus nos deixa muito claramente informado que aquele que crer nele também será capaz de fazer as mesmas obras que ele o realizou, e ainda mais, fará maiores obras por ele realizadas, dizendo que ele está indo para a espiritualidade, se encontrar com a divindade, e de lá ele proporcionará o apoio e a ajuda àqueles que nele acreditar. E continua dizendo o Evangelho de João: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Ou seja, Jesus nos diz de forma muito objetiva que aqueles que verdadeiramente acreditam nele, ele, em nome do Pai, estará a nos socorrer e nos apoiar naquilo que buscamos para a nossa realização das nossas necessidades. Queremos lembrar também as palavras de Lucas no capítulo 12, versículo 8 a 12, onde registrou as palavras de Jesus que nos disse: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Ou seja, com essas palavras, Jesus quer nos dizer que quando nós pregarmos em nome dele no nosso plano material aos nossos irmãos encarnados, ele, junto à divindade, junto ao Pai universal, estará utilizando da condição de atendimento às nossas súplicas a ele. Mas quem negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E aqueles que, porventura, negarem as palavras de Jesus, esses também não terão a condição da ligação com a proteção do alto. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Assim Jesus diz que aquele que blasfema contra o nome de Jesus, contra o nome dele, será perdoado. Entretanto, aqueles que blasfemarem ou se utilizarem de forma inadequada com relação ao Espírito Santo, esse terá as respostas na mesma proporção da qual envidou as suas palavras. E conclui: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestates, não estejais solícito de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. E assim Jesus nos diz que, seja em que local nós estivermos, a quem nós nos dirigirmos ou com quem estivermos, porventura, conversando, ao agir em sintonia com seus propósitos e com as suas obras, não há o que temer, pois ele mesmo os enviará, através do Espírito Santo, as palavras e as posturas que todos nós necessitamos realizar. E esta é uma grande lição para nós, médiuns doutrinadores, que muitas das vezes nos trabalhos de doutrinação simplesmente nos deparamos com irmãos nossos de extrema inteligência e de extrema rispidez. E de repente, sem saber o que dizer muitas das vezes, num sentimento de prece, numa busca de orientação ao alto,
As palavras fluem de uma maneira que muitas das vezes nós mesmos nos surpreendemos, como foi que tais palavras nos foi possível ser reproduzidas e atendidas aos irmãos que porventura se manifestam através daquele momento nos trabalhos de desobsessão. E finalmente nós gostaríamos de lembrar o registro do apóstolo Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, onde ele consigna que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Palavras do próprio Jesus. E tomando por base essas últimas palavras ditas por Jesus, que nós fomos buscar na obra Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, transmitida através do pensamento do Espírito Emmanuel, que nos leva a compreender e nos aprofundarmos em reflexão em torno dessas palavras que Jesus nos proferiu. Nos diz Emmanuel: a natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Ou seja, é Emmanuel nos dizendo que todo o processo da vida é, por toda parte, uma verdadeira condição de exercício, de serviço, onde cada condição está interligada à outra. Continua Emmanuel nos dizendo: os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. Ou seja, Emmanuel nos diz com essas palavras que os olhos cuidadosos, desde que observem com cuidado a cooperação e o auxílio que existe por toda a volta nas condições existenciais da vida. Tudo está ligado de alguma forma para servir um ao outro e assim proclamar-se a evolução de tudo o que existe, mostrando assim que o acaso só existe na imaginação do homem e que tudo está interligado pela criação divina. Continua Emmanuel nos dizendo: a cova serve à semente, a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Inferem-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Emmanuel nos lembra aqui que a pessoa que está acostumada a ser servida torna-se escrava de si mesmo em todas as situações. E aquela que está habituada a servir cria a sua própria independência e evolui consistentemente durante a sua vida. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra quem lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve
prossegue. Palavras transmitidas pelo Espírito Emmanuel na obra Fonte Viva de Psicografia de Francisco Cândido Xavier, para as nossas reflexões a respeito da realização dos nossos trabalhos, tanto na casa espírita, como também nas diversas tarefas que abraçamos no cotidiano da realização da caridade, em detrimento dos nossos irmãos mais necessitados. E um outro ponto fundamental lembrado por Emmanuel, que está consignado no livro O Consolador, também de psicografia de Chico Xavier, é que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Então não há motivo nem razão pelo qual muitos irmãos, às vezes, manifestam receio da realização da tarefa mediúnica, pois aquele que está agindo de acordo com as diretrizes cristãs e imbuído do sentimento do amor ao próximo, da realização da caridade, da fé na realização das tarefas em nome de Jesus, não há por que ter receio, pois são os espíritos protetores, orientadores e mensageiros do Cristo que vêm nos ajudar e nos orientar nas realizações das nossas tarefas, bastando para que assim estejamos em sintonia com os propósitos da verdadeira caridade. E aproveitamos a oportunidade para lembrar parte da resposta que os Espíritos deram na segunda parte do capítulo 9 do Livro dos Médiuns, onde eles nos dizem: atraí, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Ainda para a nossa reflexão, trouxemos as palavras de Emmanuel na obra Seara dos Médiuns, que estão contidas no capítulo 10, que tem como título Em Tarefa Espírita. Nos disse Emmanuel: abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus, à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ou seja, Emmanuel quer nos dizer com isso que ao agirmos de forma semelhante ao Cristo, nós devemos nos lembrar que ele atuou e enquanto esteve conosco, encarnado, ele trabalhou sem necessariamente ter as condições mais apropriadas, tampouco com os seus assessores. Nem todos eles tinham as condições apropriadas para a realização da tarefa. Entretanto, ele os conduzia com fé, com determinação e com confiança naquilo que realizava, nos chamando assim a atenção para que de forma semelhante também hajamos. E continua Emmanuel nos dizendo: ele é alguém que caminha diante da multidão, chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas, árvore sublime, batida pelas varas da existência incessante. Ou seja, Jesus enfrentou não as calmarias dos mares tranquilos, mas sim as ventanias que sopravam de todos os lados, enfrentando as mais diversas adversidades das situações experimentadas durante o seu trajeto e realizações no nosso plano terrestre. Continua Emmanuel nos dizendo: ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. Ou seja, é Emmanuel nos lembrando que os colaboradores de Jesus, eles não estavam plenos nas suas condições de realização. Pelo contrário, traziam a Jesus as mais diversas situações de problemas para que ele o resolvesse. E continua Emmanuel dizendo: e renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitavam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe
paciência. João Batista duvida. Natanael questiona. Nicodemos indaga. Zaqueu observa. Caifás conspira. Judas deserta. Pedro nega. Pilatos finge. Antipas escarnece. Tomé desconfia. E neste momento, Emmanuel nos lembra algumas personalidades bem conhecidas da maioria de nós na história da vida de Jesus, que necessitou conviver nas diversas situações experimentadas, mostrando assim muitas das adversidades que o Cristo enfrentou durante a sua jornada de tarefa aqui na Terra. E continua Emmanuel, apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Ou seja, Jesus, o amor personificado, viveu entre nós como o próprio amor não amado. É isso que nos diz Emmanuel, que apesar de tudo ele continuou ensinando e ajudando sempre. E continua Emmanuel dizendo, assim também na instituição que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma, os que te zombem dos ideais, os que te complicam as horas. Ou seja, Emmanuel nos lembra que nós também, assim como Cristo, guardando-se as devidas proporções, encontraremos as mais diversas situações adversas dentro da própria casa espírita, no seio da prática mediúnica, no seio da prática da caridade, no seio da prática espírita, nas nossas atividades do dia a dia, dentro do centro espírita, aqueles irmãos que nem sempre nos compreenderão ou se farão ser compreendidos com seus propósitos. Muitas das vezes, confundidos por si próprio dos seus objetivos, não compreenderão sequer a mensagem do Cristo. Muito natural também que possam não compreender muitas iniciativas nossas em detrimento da realização da tarefa da caridade. E continua Emmanuel nos dizendo, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração, entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam, se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam, se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesourastes leve migalha de luz, é preciso auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te façais distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem. Ou seja, Emmanuel nos lembrando que se porventura nós já conseguimos vislumbrar algumas faíscas de luz, que devamos orientar e ajudar aqueles que ainda estão tateando dentro das suas sombras interiores, nas realizações e nas buscas das condições maiores da percepção e do entendimento que a luz do Cristo nos traz. E assim concluiu Emmanuel suas palavras em torno da postura que necessitamos desenvolver dentro da tarefa espírita. E ainda, para a nossa reflexão, lembramos as palavras de Emmanuel no capítulo 25, que tem como título Imperfeições. Nos disse Emmanuel, ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas, nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Ou seja, Emmanuel nos dizendo que diante da tarefa a ser realizada, devemos esquecer
as nossas frustrações e que precisamos erguer os nossos braços, por mais distantes que estejamos, para buscar sustento e proteção, proporcionar consolo e carinho, para que possamos ajudar aqueles que necessitam também de ajuda como nós mesmos. E continua Emmanuel: declarastes inabilitado a servir. Entretanto, é buscando o serviço que te promoves a galeria da confiança. Afirmastes em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fulge o caminho da elevação. Asseverastes espírito devedor e por esse motivo desertas do culto à fraternidade. Ou seja, Emmanuel nos lembrando as mais variadas atitudes que muitas das vezes utilizamos para fugir da realização e da grande oportunidade que a tarefa espírita nos proporciona de aprendizado e de melhoria, de evolução e de redenção dos nossos próprios erros, e que por isso muitas das vezes desertamos até a condição do culto do Evangelho, que também é uma forma de fraternidade. E continua Emmanuel nos dizendo: entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusastes entediado e, por isso, renuncias às lutas edificantes. Ou seja, Emmanuel nos lembrando que é na prática da caridade, através da postura fraterna, que nós encontraremos o combustível necessário para corrigir, para reparar os nossos próprios erros e as nossas próprias falhas, e que muitas das vezes, por nos sentirmos entediados, renunciamos às lutas que nos proporcionará a verdadeira redenção que tanto necessitamos. E continua Emmanuel: entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. Ou seja, Emmanuel nos lembrando que muitas das vezes, irmãos como nós mesmos, esquecemos, assumimos a nossa fuga do aprendizado que necessita realizar, alegando não termos a virtude necessária. Entretanto, esquecemos que já possuímos alguma condição consciencial preparada e de que, se não fosse assim, ninguém na Terra buscaria o merecimento do aprendizado. E continua Emmanuel: o vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada limpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitarmos. Ou seja, Emmanuel lembrando que nós encontramos as diversas soluções para as nossas questões necessárias de conserto no nosso dia a dia. E não seria a sabedoria divina que não dispusesse das condições adequadas para a nossa correção pessoal. E continua Emmanuel: e, a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Ou seja, Emmanuel nos lembrando mais uma vez o grande ensinamento do Cristo, que precisamos aprender a amarmos uns aos outros e que, auxiliando-nos uns aos outros, é que nós encontraremos o remédio ou a medicação adequada, como queiram, para a correção e cura dos nossos próprios males. E continua Emmanuel: se amargurado, ser-te-á reconforto. Se errastes, dar-te-á corrigendas. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós
encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Ou seja, Emmanuel nos lembrando sutilmente que o Senhor da vida conhece a intimidade de cada um e que a cada um proporciona a condição necessária, a medicação adequada, nas doses possíveis e merecedoras para cada um de nós, para a correção dos nossos erros e da necessidade que temos em evoluir. Assim concluiu Emmanuel no capítulo 25, cujo título é Imperfeições, a respeito do trabalho interior que cada um necessita empreender para a sua melhoria pessoal. Com isto dito, e buscando o término da nossa fala da noite de hoje, gostaríamos de fazer referência a mais uma reflexão trazida por Emmanuel na obra Seara dos Médiuns, que é o capítulo 60 e tem como título Problema Contigo. Nos disse Emmanuel: fugindo à mediunidade, muita gente acaba alegando: não suporto o labirinto de opiniões. A divergência está em toda parte. É muita exigência. Tentei, mas não pude. Não sou cobaia. Aguente quem quiser. Não quero complicações. É luta demais. E acrescenta: Deus não castiga. E não é por eu deixar a mediunidade que o mundo vai se tornar pior. Ou seja, Emmanuel nos diz sutilmente que muitos de nós encontram as mais diversas argumentações ou desculpas para não trabalhar, para não pôr em prática, para não usar do atributo divino que Deus nos proporcionou, da percepção do mundo espiritual, que é a mediunidade, alegando muitas das vezes que o mundo não mudará por conta da sua mediunidade. E continua Emmanuel nos dizendo: sim, o Criador não condena as criaturas, mas corrige as criaturas desajustadas por intermédio das suas leis. Ele é a sabedoria infinita e determina através da cultura o erguimento da escola em socorro aos analfabetos, mas não arranca as trevas do espírito quantos se acomodam nas furnas da ignorância. Ou seja, Emmanuel nos lembrando que o Senhor da vida, sendo a sabedoria infinita, ele não nos tira as trevas interiores que temos dentro de nós, mas nos proporciona as possibilidades de iluminar-nos interiormente. Quer seja erguendo escola para aqueles que não sabem ler, quer seja enviando socorro àqueles que necessitam de ajuda, mas não lhes tirando a experiência da provação que cada um necessita realizar em suas vidas. E continua Emmanuel: ele é a bondade infinita e sugere, através da ciência, a formação do remédio que alivia os doentes, mas não retira a moléstia de quem persiste no abuso. Ou seja, Emmanuel nos lembrando que Deus nos proporciona o remédio para o tratamento dos nossos males das mais diversas formas, inclusive através da ciência, mas não nos tira o sofrimento que a moléstia eventualmente poderá nos proporcionar, para que nós possamos, através deles, realizar o aprendizado tão necessário para a nossa evolução. E aqueles que persistem no abuso, não lhes é aliviado o sofrimento devido às suas incúrias ou os seus desinteresses pela busca do seu melhoramento pessoal. E continua Emmanuel: ele é o amor infinito e patrocina, através da solidariedade, a construção do manicômio em que se abriguem os alienados mentais, mas não suprime a loucura de quem se endividou no desequilíbrio. Ou seja, Emmanuel nos lembrando que Deus proporciona, através do seu amor infinito e através da solidariedade, a construção
dos hospitais tão necessários ao tratamento dos necessitados e doentes, como também a construção do manicômio para aqueles que são alienados mentais, mas não suprime a doença ou a loucura de quem se endividou através do seu próprio desequilíbrio. E continua Emmanuel. Ele é a compaixão infinita e estabelece, através do trabalho, os meios necessários à solução de todos os dissabores e obstáculos que se antepõem ao progresso e à tranquilidade do homem, mas não afasta a dificuldade de quem se entrega à preguiça. Ou seja, Deus, como Pai que é, nos proporciona a possibilidade da solução de todas as nossas problemáticas para a nossa evolução interior e progresso moral. Entretanto, não retira nem afasta as dificuldades para aqueles que se entregam à sua preguiça na realização das obras para as quais vieram realizar. E continuando, Emmanuel nos diz: é assim que ele na terra de hoje promove, através da doutrina espírita, todos os recursos precisos a que te dediques, com êxito, à sagrada missão da mediunidade em teu próprio favor. Mas se desertas da obrigação, o resultado de semelhante atitude é problema contigo. Ou seja, é Emmanuel nos lembrando que é através da doutrina espírita que o Criador nos proporciona a possibilidade do esclarecimento da condição mediúnica experimentada por nós e que, para muitos, é uma condição de situação inexplicável ou não compreensível, disponibilizando assim, como em todas as realidades de vida, sempre as respostas e a solução que necessitamos realizar e construir na nossa própria vida. Portanto, a mediunidade é um atributo em construção na nossa realidade evolucional e que cada um precisa evoluir e aprender a utilizar como todos os demais atributos existenciais. Entretanto, ele nos lembra que se desertamos desta obrigação, o resultado da nossa atitude será sempre problema de nós para conosco mesmo. E assim se pronunciou Emmanuel a respeito dos irmãos que, porventura, fogem ou deixam de assumir o compromisso da utilização da mediunidade, em detrimento da realização pessoal e coletiva. Esta foi a palavra de Emmanuel com relação aos irmãos que, procurando fugir das suas realidades e situações mediúnicas, procuram negar e fugir das suas relações com a mediunidade. E finalizando a nossa fala da noite de hoje, gostaríamos de lembrar os 2 pontos que Jesus buscava nos irmãos que o procurava para curar-se de seus males, que é o querer e o acreditar de cada um, pedindo aos irmãos que possam refletir a respeito da sua condição de querer utilizar das suas possibilidades, que lhe proporcionará sua evolução através da mediunidade com Jesus. Cabe a cada um responder essa questão. E a segunda condição é que, se você acredita que Jesus está à frente dos nossos trabalhos e possibilitará as possibilidades para o aprendizado necessário à realização das nossas tarefas, condição também pessoal e intransferível, e que é tão necessário a nossa conscientização dessas realidades para que possamos abraçar a causa espírita e fazer dela um instrumento de luz para nosso desenvolvimento e evolução. E assim, gostaríamos de agradecer a todos por ter nos ouvido, agradecendo sempre a Jesus as bênçãos da oportunidade que nos oferece de aqui estarmos em seu nome, podendo refletir a respeito das possibilidades que Ele e o Senhor da vida nos proporciona para a nossa condição evolutiva, pedindo sempre a Ele que nos dê novas oportunidades e que dentro em breve possamos nos encontrar no nosso canal Encontrando o Espiritismo. Desejando a todos muita paz e até breve.